Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Vamos assim fechar a nossa série de mensagens, falando sobre a terapia do céu. Como anda o seu coração? Como você tem lidado com as suas falhas? Como você tem recebido as falhas de outros? É isso que eu quero conversar com você lá em Gálatas capítulo 6. O texto bíblico diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu penso que um dos grandes desafios que eu vivo, e quando eu penso na terapia do céu, ela resolve este conflito, mas que ainda é um exercício diário, é o que eu faço com o meu erro? Eu tenho a tendência de ser muito duro comigo mesmo. Eu tenho a tendência, de ficar aí lamentando, às vezes durante dias, uma coisa que eu falo e me arrependo, uma coisa que eu faço e me arrependo, uma coisa que eu queria ver e não vejo, e eu tenho lutado bastante nesse aspecto com Deus, lutado no bom sentido, em oração, buscando recursos, buscando ferramentas que me tragam a maturidade que eu preciso. E esse texto foi um dos textos que me ajudou demais a entender que tem um jeito gostoso de lidar com o erro. Tem um jeito bíblico de lidar com o erro. O erro moral, o erro ético, o erro, a falha da humanidade. Nós não somos robôs programados, e mesmo um robô programado falha. Você tem um computador que tem bugado na sua casa? Você tentou várias vezes entrar numa live e o seu celular bugou? Até a máquina buga. Por que eu, homem, não posso bugar? Mas eu sei que muitas vezes essa pressão da vida e aquela desejo de acertar, desejo de fazer o melhor, desejo de sair da mediocridade, desejo de deixar uma marca gostosa na vida de uma pessoa, na vida de um bairro, na vida de uma nação, na vida de uma cidade, pode muitas vezes nos tirar a habilidade ou o jeito certo de lidar com o erro. Por isso, nós precisamos de terapia. Quando nós não sabemos, muitas vezes, como lidar com as nossas emoções, quando nós não sabemos, muitas vezes, lidar com a nossa dor, quando a conversa com os botões ela é mais alta do que a conversa com as pessoas, talvez seja tempo de sentar no divã. Talvez seja tempo de compartilhar isso com alguém. Talvez seja tempo de dividir isso com um profissional e buscar instrução para fortalecimento emocional. Eu percebo que eu estou entrando numa rota de colisão comigo mesmo quando a conversa com os botões, sabe, aquele diálogo interior, aquela conversa que você tem consigo mesmo, ela tem sido mais frequente do que a conversa com as pessoas. E aí eu percebo que tem alguma coisa errada. E eu estou entrando em rota de colisão comigo mesmo. E quando eu olho para esse texto, eu percebo então claramente que Deus, Ele já sabia que todos nós viveríamos circunstâncias e situações como esta. Todos nós viveríamos momentos em que não saberíamos lidar com frustrações, com dores e muito menos com o erro. Às vezes somos impacientes com o erro do outro, mas como eu já disse, às vezes somos muito impacientes com os nossos erros. E Deus, pensando nisso, conhecendo a sua criatura e já preparando essa criatura para o momento de hoje, Ele inspira o coração de Paulo para dizer assim: desfrute da minha terapia. Eu sou o seu terapeuta neste momento e eu quero ensinar você como fazer isso. E aí nós percebemos então que em Gálatas capítulo 6, ele pega a ideia de vida em comunidade, a ideia de igreja, e ele divide em dois grandes blocos. O bloco da manhã desse domingo fala sobre uma comunidade diaconal. Então, quando a gente olha para o investimento seguro que precisamos fazer,
Quando nós entendemos que o nosso principal capital é a nossa semente, é a semente que lançamos, no bojo disso está o sentimento de uma comunidade diaconal, uma comunidade que serve os da fé, serve aqueles que não são da fé. Mas antes de chegarmos a ser uma comunidade diaconal, precisamos ser uma comunidade terapêutica. E é nisso que o apóstolo Paulo vai começar o capítulo 6, e ele vai dar 3 marcas, no mínimo, tem mais, mas eu quero destacar 3 marcas de uma comunidade terapêutica, ou de como você pode viver de maneira terapêutica, tanto para você quanto para aqueles que estão próximos de você. Descendo então a terapia do céu até a terra, trazendo a eternidade até os dias de hoje e vivendo como se lá já estivéssemos. Então, a primeira marca de uma comunidade terapêutica é a consciência de que nós vamos errar. O texto bíblico começa dizendo assim: irmãos, se alguém for surpreendido, esta é a palavra-chave do início desse versículo, surpreendido em alguma falta. Tem momentos em que nós nem moralmente queremos errar. O texto bíblico não está falando daquela decisão deliberada. O texto bíblico não está falando daquela consciência deliberada de eu vou errar, eu quero fazer isso, pronto e acabou. Eu vou fazer isso e ninguém tem nada a ver com isso. Não, o texto bíblico não está falando disso. O texto bíblico está falando de algo em que nós não foi predestinado, não. Premeditado, não é premeditado, né? Eu não premeditei, mas eu escorreguei, eu caí. Isso está relacionado ao final do texto, porque ele diz assim: guarda-te para que também não sejais tentado. Então, veja, o texto bíblico, ele traz consigo esse sentimento que uma comunidade terapêutica, ela passa pela certeza de que nós cometeremos erro, nós vamos falhar moralmente, eticamente ou simplesmente, da natureza humana, da falha humana. Esta consciência é muito importante, porque quando nós temos consciência de que estamos sujeitos a errar, a primeira coisa que nós fazemos é estarmos atentos. Claro, eu vou estar me vigiando, vou estar cuidando das inclinações naturais que eu tenho, né? Tem áreas que para mim são mais difíceis do que para você. Tem áreas que para você são muito mais difíceis do que para mim. Então, eu me conhecendo, neste autoexame, eu vou cuidar dessas áreas que são mais sensíveis. Eu vou cuidar dessas áreas que eu tenho mais propensão de escorregar. Mas eu vou escorregar. É como se nós fôssemos, de fato, um dependente químico. A maior luta do dependente químico não é o quanto tempo ele fica limpo, mas é sempre o medo de cair e voltar às drogas. Eu já tive contato com alguns, já pude ajudar alguns, caminhar com alguns, e esse era sempre a angústia de um dependente químico. Ele dizia assim: pastor, eu estou 1 mês limpo, mas sempre preocupado, será que eu vou conseguir ficar mais? Pastor, estou 6 meses limpo. Pastor, estou 1 ano limpo. Estou 10 anos limpo, mas sempre fica aquela coisa: será que eu vou cair? Será que eu vou escorregar? E a maior frustração de um dependente químico é, depois de estar um bom período sem usar qualquer tipo de droga, é voltar para você e dizer assim: falhei, escorreguei, caí. Não tinha premeditado isso, não era intencional isso, mas eu fui surpreendido. E estou aqui de novo pedindo ajuda. Que vergonha. É mais ou menos esse sentido que o apóstolo Paulo coloca. Se você for surpreendido num erro, se você surpreender alguém num erro, tenha consciência de que isso é real. Deus já havia nos dito que uma igreja como a nossa, uma comunidade como a nossa, ela vai ter que lidar com erros morais o tempo todo. Ela vai ter que lidar com erros éticos o tempo todo. Ela vai ter que lidar com erros relacionados
à competência, relacionados ao temperamento, relacionados então à vida, o tempo todo. E quando nós temos essa consciência, então a primeira coisa é vigiar. A segunda coisa é talvez administrar esses erros com mais leveza. É o grande desafio pessoal. Quando eu me vejo surpreendido por um erro, eu tenho a tendência minha é me penalizar, é me martirizar. E Deus olha para mim e diz assim: ei, Fernando, estou o tempo todo lembrando a você que você é passivo de erro. Mais leve. Administre isso de uma maneira mais leve. Então, uma comunidade terapêutica é andar o tempo todo na corda bamba, sabendo que alguém vai cair. E a partir daí, dessa consciência, o texto bíblico vai mostrar que uma comunidade terapêutica ela está mais preocupada com quem vai cuidar do que com o erro daquele que cometeu. Uma comunidade terapêutica ela está mais preocupada com quem cuida do que com quem erra. Diferente deste tempo, diferente da nossa sociedade, que está valorizando mais o erro do que a sua recuperação, que está colocando mais peso sobre o ombro daquele que errou, do que reivindicando a pessoas que possam estender a sua mão para levantar aquele que caiu. Mas quando nós trazemos a eternidade para o presente, o texto bíblico diz que a terapia do céu, ela quer trabalhar com pessoas que estejam preparadas para ajudar aqueles que vão cair. Porque o cair é uma realidade. Por isso, a segunda característica de uma comunidade terapêutica é a ideia de seres espirituais. Olha o que o texto bíblico diz. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Veja, aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre categorias de crente. Tem crentes melhores do que outros, tem crentes mais espirituais do que outros, tem crentes melhores preparados do que outros. Não, o apóstolo Paulo não está falando sobre categoria de crentes. E o que é que ele fala sobre ser espiritual? A primeira afirmação que ele faz está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 2. O que é ser espiritual para Paulo? Ele diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 2, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação na fé? Ou seja, quando nós tivemos aquele encontro pessoal com Jesus, que fomos arrebatados por Ele, pelo amor dEle, pela graça dEle, e entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser a Ele, então nós nascemos de novo, nós fomos então selados com o Espírito Santo da promessa, nós recebemos o Espírito. Um ser espiritual é um ser que recebeu o Espírito de Deus, recebeu a vida de Deus em si, recebeu a salvação de Deus em si. A segunda característica de uma vida espiritual ou de um ser espiritual está lá no capítulo 4, versículo 29 de Gálatas. O texto bíblico diz assim, como, porém, outrora os que nasceram segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ou seja, o que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que nasceu do Espírito. Ele recebe o Espírito, que é dado por Deus no momento da nossa conversão. Ali nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa e ali nós então recebemos a vida do Espírito. Agora nós vivemos pelo Espírito, para o Espírito, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar. Então, o que é um ser espiritual? Veja o capítulo 5, versículo 16, o texto bíblico diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que é um ser espiritual? É um ser que anda no Espírito. Mas olha o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Veja que
Paulo não está falando sobre categoria de crente, categoria de cristão. O que o apóstolo Paulo está falando é que uma pessoa espiritual, ela recebe o Espírito, ela nasce do Espírito, ela anda no Espírito e ela é guiada pelo Espírito. Ou seja, é uma pessoa então que agora vive, movido, dirigido, conduzido por esse Espírito que habita em nós. E todos nós somos espirituais então. Todos nós podemos e devemos estar sempre de mãos estendidas para aquele que escorregar. Porque também todos nós, mesmo sendo espirituais, estamos sujeitos a escorregar. É esta ligação que o apóstolo Paulo fala. Então, o apóstolo Paulo fala que nós somos surpreendidos em alguma falta, e aí ele vai confirmar isso, ele vai dizer isso, de uma maneira diferente no versículo 3. Então veja, se a comunidade terapêutica ela passa pela consciência de que nós vamos errar, e isso vai acontecer porque o versículo 3 nos lembra de que somos todos farinha do mesmo saco. Ou seja, somos todos pó, gerados em pecado. E o texto bíblico diz isso no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, a si mesmo se ilude. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Quando você se compara diante do erro de outro, você se acha melhor. Sabe aquele sentimento? Mas onde se viu pessoa, fulano de tal, fazer o que fez? Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou cometer esse erro. Eu nunca vou tropeçar nessa pedra. Eu nunca faria isso. Não se iluda. Todos nós somos farinhas do mesmo saco. Todos nós somos descendentes de Adão, de Noé. Todos nós fomos gerados em pecado. Todos nós estamos sujeitos a cometer um erro. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala, se vocês forem surpreendidos em alguma falta, lembre-se, isto é porque você se julgou ser alguma coisa, quando na verdade você não é nada. Não se iluda. Não se iluda. Por isso a comunidade terapêutica, ela vai dizer, sejamos espirituais. Só o espiritual pode cuidar. Só aquele que nasceu do Espírito pode cuidar a alguém que também nasceu do Espírito, mas escorregou. Não tem outra possibilidade. E aí o texto bíblico vai nos dizer então que esta atividade do cuidado, vai trazer a terceira marca de uma comunidade terapêutica. Versículo 2. É a prática da comunidade terapêutica. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu olhei para esse texto, eu fiquei com uma dúvida. Porque o texto bíblico diz assim, levai as cargas uns dos outros, no versículo 3. E olha o que ele fala no versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Algumas traduções, como por exemplo a NVT, que eu tenho lido bastante, tenho usado bastante, ela usa a mesma expressão no versículo 3 e no versículo 5. Ela diz assim, levai os fardos uns dos outros. E depois no versículo 5, levar os fardos uns dos outros. Ou outras traduções usam a carga no versículo 2 e no versículo 5. Mas eu separei esta porque de fato existe uma diferença, não apenas de palavra, mas de sentido entre o versículo 2 e o versículo 5. Porque se não houver uma diferença, então o Paulo está se contradizendo. Porque ele diz, levem as cargas uns dos outros. Depois ele diz, cada um leve a sua própria carga. Eu pego, mas peraí, é para eu levar a carga dele? É para ele levar a minha carga? Ou eu deixo ele do jeito que ele está e eu levo só a minha?
o Tico e Teco fez uma bagunça aqui, Paulo, não estou conseguindo entender. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre carga, ele está falando de algo que nós não podemos carregar sozinhos. Está falando sobre a nossa tristeza. Está falando sobre a nossa frustração. Está falando muitas vezes, né, sobre a nossa dor. Está falando sobre situações difíceis e adversas que a vida nos propõe. Está falando sobre este erro moral que tanto o versículo 1, quando fala sobre surpreendido por algum mal, e tanto o versículo 3, quando ele fala, se você pensa ser alguma coisa, não se iluda. Quando nós temos alguém que tropeçou, ele não consegue muitas vezes sair do fundo do poço dele sozinho. Ele precisa de alguém que o acompanhe. Ele precisa de alguém que jogue a corda. Ele precisa de alguém que desça a escada. Ele precisa de alguém que estenda a mão e puxe ele e tente colocar ele em pé. Quando o apóstolo Paulo fala sobre carga, ele está falando sobre a prática da terapia. Eu gosto da terapia dos céus, porque a terapia dos céus não é simplesmente uma troca de conhecimento. Não é simplesmente uma troca de experiência existencial. O que eu vivi nesse momento me ensina que você deveria fazer isso. Pelo que eu já aprendi, nesse momento seria bom que você fizesse aquilo. Não. É pegar nas mãos. Vamos fazer juntos. Eu tenho uma sugestão para você. Vamos caminhar juntos. Vamos tentar colocar em prática isso que eu penso que poderia lhe ajudar. A ideia de levar as cargas é prática. É uma terapia do dia a dia. É uma terapia de caminhar. É uma terapia de cair e levantar. É uma terapia de ralar o joelho junto. É uma terapia de chorar junto. É uma terapia de passar a noite acordado. É uma terapia de ter que sair de madrugada para socorrer alguém. Como muitas vezes eu já tive que fazer de um irmão em Cristo caído, né, porque usou a droga e ele não queria usar. E ele pegar o celular do cara que forneceu a droga para ele e falar assim, pastor, eu estou aqui naquele beco que o senhor sabe. E muitas vezes ter que sair correndo para poder socorrer. É terapia de vida. É terapia de ajudar. É prática. A ideia de levar as cargas uns dos outros, então, faz com que saia da teoria e vamos para a vida prática. E é curioso porque o apóstolo Paulo fala assim, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O próprio livro de Gálatas nos informa. Olha o capítulo 5, versículo 14. O que é a lei de Cristo? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu me lembrei de 2 momentos da vida de Jesus, onde ele pôde manifestar a terapia do céu, onde ele pôde manifestar a terapia da eternidade e mostrar para nós como nós podemos ser uma comunidade terapêutica. A primeira experiência está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, quando Jesus está comendo, se alimentando, está festejando na casa de fariseus, e ali então uma das mulheres daquela época ouviu dizer que ali Jesus estava, e aquela mulher então foi correndo e entrou naquele lugar onde Jesus estava comendo. Não sei se ela foi convidada, não sei se ela foi, audaciosa e entrou como penetra, eu não sei como aconteceu, mas ela entrou e ela levava consigo um vidro, de perfume. E ali então ela chorava aos pés de Jesus. E ela enxugava os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E ali ela derramava o perfume, o alabastro, nos pés de Jesus. E aqueles homens que ali estavam, então, ficaram indignados. Como essa mulher está fazendo isto? Quem é ela? Quem ela pensa que é para fazer estas coisas? Mas eu gosto da palavra de Jesus ao final, que diz assim: sabe por que ela chora? Sabe por que ela agradece?
porque ela reconhece os seus muitos pecados. Quem reconhece os seus muitos pecados tem muito a agradecer. A gratidão é um aspecto de reconhecer que eu sou passivo de cair. Eu sou passivo de falhar. Eu sou passivo de errar. Quando nós reconhecemos o quão pecadores somos, o nosso nível de gratidão se eleva. Se nós não reconhecemos que somos pecadores, o nosso nível de gratidão é baixo, é medíocre. E é isso que Jesus diz àqueles homens a respeito daquela mulher em Lucas capítulo 7, quando ela derrama, do seu perfume e do seu choro, das suas lágrimas aos pés de Jesus. É o que Paulo está querendo nos dizer quando ele diz: cumprireis a lei de Cristo. Cristo cumpriu a própria lei e nos deixou exemplo. Quer um outro momento da vida de Jesus? Um dos textos que eu gosto muito está lá em João capítulo 11, quando o texto bíblico narra aquela mulher que foi pega em adultério e é trazida por aqueles homens. E aqueles homens, então, querendo colocar Jesus numa situação difícil, traz aquela mulher até a presença dele e diz assim: Jesus, olha, acabamos de pegar esta mulher em adultério. E vocês conhecem o texto bíblico, vocês conhecem a história, quantas mensagens já foram feitas a respeito desse texto. E quando os homens dizem: acabamos de apanhá-la em adultério, não foi que eles ouviram dizer que ela estava adulterando, não. Pegaram ela de fato no momento, no ato, tanto que ela não deu tempo nem de ela se vestir, não deu tempo nem de ela se preparar, já arrastaram ela de dentro do quarto ou de onde ela estava e levaram até a presença de Jesus. E Jesus, naquele momento, ele é colocado numa situação difícil porque aqueles homens disseram para ele: você sabe o que a lei diz? A lei diz que aquele que é pego em adultério deve ser apedrejado. Mas Jesus precisava cumprir a lei de Cristo. Jesus precisava deixar o exemplo. Jesus precisava fazer com que aquilo que o apóstolo Paulo estava afirmando aqui de uma comunidade terapêutica acontecesse. E aí Jesus então olhou para eles e disse: eu sei que a lei diz isso. Mas vocês omitiram parte da lei que eu não posso omitir. E vocês foram convenientes, vocês lembraram só da parte da lei que é conveniente a vocês, mas esqueceram e omitiram a outra parte da lei. Temos que apedrejar sim, mas deve apedrejar quem não tem telhado de vidro, quem não é farinha do mesmo saco. Talvez vocês se comparando com ela, acha que vocês são melhores porque o erro dela talvez vocês nunca cometeriam. Mas lembre-se, se vocês pensam ser alguma coisa, não se iludam. Então faz o seguinte, vamos cumprir conforme a lei diz. Vocês querem que a lei se cumpra? Então vamos fazer com que a lei se cumpra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens olharam entre si. O texto bíblico diz que os mais velhos foram se retirando, dando passos lentamente para trás, porque o versículo 3 se cumpriu na vida deles. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Não se iluda. E aí o texto bíblico termina no versículo 11. Mulher, cadê os seus acusadores? Se eles não estão aqui para te acusar, muito menos eu. Então faz um favor. Vá e não peques mais. Corrija a rota da sua vida. Abandone esta prática da qual você foi pega hoje. Uma comunidade terapêutica, ela não está ávida em atirar pedra. Uma comunidade terapêutica, ela não está ávida em apontar o dedo.
Uma comunidade terapêutica, ela não está ávida em jogar a última pá de terra. Uma comunidade terapêutica, ela está ávida por ser espiritual. Ela está ávida por confrontar, sim, porque o texto bíblico diz que as pessoas que elas caem, elas precisam ser confrontadas. Mas a confrontação, conforme o texto bíblico diz, deve ser com brandura, no sentido de que deve ser pela recuperação e não pela condenação. A terapia, ela sempre é para melhor, não para pior. É para recuperar, não para condenar. É para restaurar, não para produzir mais feridas. A vida já nos fere demais. A sociedade já nos fere demais. Dependendo do seu momento, você já se fere demais. E Deus nos colocou nesse tempo e estabeleceu um povo que se chama pelo seu nome e delegou a atribuição e o privilégio de estabelecer e anunciar o reino de Deus, para que sejamos então ávidos em recuperar pessoas, ávidos em restaurar vidas, ávidos em curar pessoas e não machucá-las mais do que elas já estão. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala assim, levai as cargas uns dos outros, ele está falando, se uma pessoa está triste, se a carga é pesada demais, leve. Mas lembre-se, tem fardo que ela vai levar sozinho, ou o fardo é para que ela leve sozinho. Qual que é a ideia então de carga e fardo? Carga é algo pesado, fardo é como se fosse uma mochila nas costas que a gente pode carregar para cima e para baixo, sem que isso causasse, então, muito dano. Então, eu vou dar um exemplo para você. Durante a minha jornada, eu pude ajudar muitas pessoas a carregar as suas cargas. E tive que deixá-las a carregar os seus fardos. Vou dar um exemplo. Mesmo já dirigindo de novinho, solteiro, já há muito tempo, minha mãe sempre dava carona para um monte de criança no bairro, para a escola, para outras coisas, e eu aprendi isso com ela. E eu me lembro então de muitas vezes levar vizinhos nossos, né, os filhos dos nossos vizinhos, para a escola. Então, eu pude levar, né, a carga. Eu pude ajudar porque o carro quebrou. Eu pude levar a carga porque o carro quebrou, porque a empresa chamou e eles não puderam estar, porque alguém estava doente, o pai ou a mãe, um tio, e eles foram socorrer. E a criança, o adolescente, estava lá sozinho e eu pude levá-los à escola. Então, eu ajudei eles no momento de carga, no momento de dificuldade, no momento em que eles não poderiam, talvez, levar os seus filhos para a escola, por N motivos. Mas o fardo deles eu não poderia carregar. Eu não poderia ser o pai daquelas crianças. Este é um fardo leve dos pais. Eu não poderia educá-los. Eu não poderia substituir os pais. Eu posso levar uma criança para a escola, mas não posso educar o filho de outros. Isso é a diferença entre carga e fardo. Talvez você ache que é o contrário, que o fardo, né, é levar a criança na escola e a carga é ajudar na educação. Não. Fardo é algo que só você pode fazer, ninguém mais pode fazer por você. E quando nós olhamos para Gálatas, são com os nossos fardos que nós vamos chegar na eternidade. É os fardos que nós vamos prestar conta a Deus. Deus vai cobrar de nós os fardos, não as cargas. Você consegue entender isso?
quando eu penso nisso, eu me recordo de uma história. Uma história que nos ajuda a entender um pouquinho isso. Você já contratou um pedreiro? Você já contratou um pintor? Né? E eu fico pensando que talvez seja um dos grandes desafios, né? A gente contratar mão de obra nesse tempo no Brasil. Mas imagine que você vai sair de férias e que você tem um profissional de sua confiança, que você pode entregar a chave da sua casa na mão desse profissional e sair de férias tranquilamente. Então, chegou o dia das suas férias e você quer aproveitar para reformar a sua casa. Então você chega e você fala assim para o profissional: olha, eu tenho uma goteira aqui na minha casa, no meu quarto, e eu quero aproveitar que eu vou estar de férias nos próximos 15 dias, e eu quero que você mexa nesse telhado, que você descubra de onde é essa goteira, que você troque as telhas que for precisa ser trocada, que você faça o que precisa ser feito, e quando eu voltar, eu não quero mais goteira no meu quarto. Não faça esforço. Confie em você. O que você gastar, eu vou te reembolsar. E aí eu vou viajar tranquilamente. E já sonhando em voltar e dormir no meu quarto sem goteira. Mas aquele homem é de tanta confiança e gosta tanto de mim, e ele fala assim: puxa, em 15 dias, 20 dias, dá para arrumar isso tranquilamente. Mas ó, eu estou vendo aqui que tem uma goteira nessa pia. Eu vou arrumar, vou fazer um agrado para o meu amigo. Ó, estou vendo que aquela parede está precisando de uma pintura. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um agrado para o meu amigo. Vou pintar aquela parede. Ó, estou vendo aquele piso ali também não está muito bom. Vou fazer um agrado para o meu amigo. Vou surpreendê-lo. E eu vou ali e vou trocar aquele piso. E ali, então, ele começou a se envolver com um monte de coisa. Ele começou a se envolver, então, com o encanamento. Ele começou a se envolver com a parede que precisava de pintura. Ele começou a se envolver com o piso que precisava de reforma. E ele foi deixando o telhado por último. E quando ele menos se deu conta, acabou as férias e eu cheguei em casa. Irmãos, quando você chega em casa e você tinha expectativa de ver o seu telhado e a goteira resolvido, qual é a primeira coisa que você faz? Você entra direto em casa e já vai para o quarto e fala assim: e aí, como foi? Quanto custou? Deu muito trabalho? Você resolveu? Está pronto. E aí o pedreiro olha para você e diz assim: bem, peraí, não é bem assim. Ó, eu vi que você tinha goteira ali na pia da cozinha, eu resolvi para você. Ah, não, tudo bem, mas e o telhado? Você resolveu o telhado? E ele fala assim: ó, não conseguiu resolver o telhado. Não resolveu o telhado? E aí você fica com aquela frustração. E aí ele, para te animar, fala assim: mas olha, lembra aquela parede que estava suja? Né, embolorada? Olha lá, eu pintei, olha como ficou bonita. Ó, você lembra aquele piso que estava estourado ali? Olha como eu troquei, ficou bonito. Você não vai achar bonito a parede. Você não vai achar bonito o piso. Porque você queria o telhado reformado. Quando nós chegarmos na eternidade, não vai adiantar falar para Deus todas as coisas que nós fizermos. Se o fardo que é para nós carregarmos, nós não carregarmos. E o fardo da família é seu. Eu não posso educar os seus filhos. Eu não posso, ensinar os seus filhos a amarem Jesus. Eu posso contribuir com isso. Eu não posso ajudar os seus filhos a amar a igreja local. Eu posso contribuir com isso. Esse fardo é seu. O fardo do bom relacionamento entre vocês, casal, é seu. Esse fardo é seu. Mas eu posso carregar a sua carga quando você estiver num momento difícil. Eu posso chorar com você. Eu posso incentivar você. Eu posso instruir você. Mas o dia a dia é você. Esse é seu fardo. Ah, quando você estiver desempregado, eu posso carregar essa carga com você. Eu posso ajudar você orando, eu posso ajudar você, ajustando uma conta, eu posso ajudar você com uma cesta básica. Quando você estiver desempregado, eu posso
carregar essa carga com você, ouvindo o seu lamento, ouvindo as suas preocupações. Eu posso carregar essa carga com você, orando com você. Mas eu não posso mandar currículo por você. Eu não posso escrever o seu currículo. Eu não posso, estudar por você para que você esteja mais qualificado para o mercado. Esse é seu fardo. Isso é você que tem que fazer. Quando você estiver triste, eu posso orar com você. Mas eu não posso ler a Bíblia para você. Eu não posso ficar orando só, eu orando por você. Você tem que orar. Esse é seu fardo. Vocês conseguem entender a diferença? Uma comunidade terapêutica, ela sabe o seu lugar. E ela sabe como ajudar pessoas nesse lugar. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: fique atento. Nós somos passíveis de erro. E é possível que a gente caia. Quando alguém cair, vamos ser espirituais na hora de cuidar. Nós nascemos do Espírito, somos guiados, orientados, devemos evidenciar o fruto do Espírito. Vamos estender a mão. Vamos carregar as cargas. Mas tem coisa que é você que precisa fazer. Eu posso carregar a carga de até colocar comida dentro da sua casa. Eu posso até ajudar carregando a carga, indo para o fogão e fazendo a comida para você. Mas eu não posso comer por você. Esse é seu fardo. Eu estou tentando ser o mais claro possível nessa distinção. Porque se você não carregar o seu fardo, você terá grandes dificuldades na eternidade. Porque o texto bíblico diz assim: quando nós chegarmos na eternidade, o que é que nós teremos que apresentar a Ele? É a mochila, que era responsabilidade nossa carregar. Não é responsabilidade nossa carregar os nossos erros e os erros dos outros. Não é responsabilidade nossa carregar os tropicões da vida, nossa e dos outros. Mas é responsabilidade nossa, aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. Não seja como este pedreiro. Se Deus pediu para você consertar o telhado, conserte o telhado. Se Deus pediu para você amar, ame. Se Deus pediu para você fazer discípulos, faça. Se Deus pediu para você evangelizar, evangelize. Se Deus pediu para você orar por pessoas, ore. Não vai adiantar chegar diante dele e dizer qualquer outra coisa, porque ele está na expectativa de que você está levando a sua mochila até a presença dele. Essa semana, enquanto eu estava lendo esse texto e orando e pensando em você na noite de hoje, quando eu estava pensando em mim na noite de hoje, talvez esse seja o maior sentimento que eu quero expressar a você neste momento. Volte a olhar comigo. Você será surpreendido. Você cederá à tentação. Você vai pecar esta semana. Quando você pecar, seja o seu próprio terapeuta. Mais do que pedir perdão a Deus e confessar os seus pecados, e Ele que é fiel e justo vos perdoará, o texto bíblico diz: confronte-se em amor e aceite o perdão dele sobre a sua vida. Porque existe uma diferença entre pedir perdão e sentir o perdão. Sinta o perdão de Deus sobre a sua vida. Mas acima de tudo, se alguém do seu convívio tropeçar e errar, não seja ávido em acusá-lo.
Vá ao encontro dele. Confronte-o em amor, com brandura, e traga-o para perto de si, para que você possa ajudá-lo a restaurar a vida dele. Porque o que Deus pediu para mim é que eu possa carregar a carga uns dos outros e amenizar a dor daquele que está próximo de mim. Se eu fizer isso, eu estarei cumprindo a lei de Cristo. E se eu cumprir a lei de Cristo, eu vou tirar a minha mochila e apresentá-la a Cristo. Aqui está o meu fardo. Obrigado, Senhor. Uma comunidade terapêutica é a realidade da eternidade nos dias de hoje. Deixe as pessoas descobrirem o céu por um espiritual terapêutico, por um homem e uma mulher que é espiritual e que exerce a terapia do céu. Como anda o seu coração hoje? Foi uma semana de se penalizar? O erro está batendo e gritando à porta? O erro está sufocando o seu coração? Lembre-se, Deus continua sendo doador de perdão. Aceite o perdão dele agora, em nome de Jesus.